Bom dia, presidente. Bom dia. Bom, recentemente o Santos perdeu 4 jogos, ganhou o último, então eu queria começar pedindo a tua avaliação do trabalho do Fábio Carille, por favor. Muito boa pergunta. Foi um erro nosso, não é um erro da comissão técnica, nem dos atletas, foi um erro da diretoria. Nós atingimos todos os objetivos ao transferir o mando de jogo do Botafogo para Londrina. Todos foram atingidos. Das propostas de campanha, na continuidade dos jogos que nós fizemos em São Paulo, em outras praças de esportes, queríamos, como prestigiamos, também os torcedores do Paraná e de locais próximos. Uma festa. Menos no aspecto esportivo e técnico. Um erro por quê? Porque nós tivemos 4 jogos consecutivos fora da Vila Belmiro. Se nós escolhêssemos um outro jogo que tivesse um intervalo diferente, nós hoje possivelmente estaríamos com mais 3 pontos na tabela, jogando contra o mesmo adversário na nossa casa, na Vila Belmiro. Por que, então, não se ganhou lá? Não se ganhou exatamente porque a Vila tem um aspecto diferente. E o desgaste que fez com que, no jogo do América, Botafogo, Novo Horizontino e Operário, fizeram também com que essa programação ela não fosse tão adequada no sentido da busca de pontos necessários para que o Santos continuasse na ponteira da classificação. Revisto isso, nós já vamos estudar outras alternativas em termos de mandos de jogos, mas, por enquanto, os jogos estão confirmados para a Vila Belmiro. Presidente, bom dia. Felipe Cardoso, canal do Ricardinho Martins. Queria saber quais os planos do Santos para Patrick e Morelos. Vocês procuram interessados? O objetivo do Santos hoje é conseguir passar esses jogadores ou eles ainda fazem parte dos planos? Obrigado. Obrigado pela pergunta também. Eu prefiro não citar nomes, porque todos os clubes têm aqueles que estejam participando, disponíveis, e aqueles que estejam também sendo negociados no mercado. Nós montamos uma equipe em dezembro de 2023 para a disputa do Campeonato Paulista e para o início do Campeonato Brasileiro de 24. Todos os contratos, eles foram feitos baseados num tempo limite para que nós avaliássemos todas essas contratações. As contratações estão sendo avaliadas, a maioria delas deram certo, jogadores que deram resultados, não apenas por causa de sermos finalistas do Campeonato Paulista, alcançarmos a vaga da Copa do Brasil. É um elenco preparado, qualificado, que exige, mais uma vez, condições para que o Santos, nessa janela, possa fazer as medidas e as contratações necessárias, sempre pensando no quê? Nós, comissão técnica, que ouviu o pronunciamento do Carille, torcedores, associados, todos nós ficamos empolgados com o desempenho do Campeonato Paulista. Natural chegar a uma decisão onde o Santos poderia até ser campeão paulista e perdeu em detalhes contra uma grande equipe. Se apresentou bem contra equipes que disputaram o Campeonato Paulista e que disputam a Série B do Campeonato Brasileiro e com outras equipes que disputam a Série A, e o Santos mostrou a sua força e a sua qualidade. E agora nós temos que entender que os investimentos que devam ser feitos nesta reposição é baseado não apenas na empolgação de um grupo montado para o Campeonato Paulista, mas pelas limitações que o Santos possui. O Santos
tenho uma responsabilidade, eu tenho um compromisso de reestruturar, de reconstruir essa agremiação. A cada momento, nós temos uma surpresa das mais desagradáveis, que são enfrentadas sem nem serem divulgadas, porque não interessa ao Santos divulgar certas situações nas quais nós estamos conseguindo resolvê-las no âmbito interno, e elas são sempre feitas para não expor mais ainda a marca do Santos, porque esse ano é um ano importantíssimo para nós reerguermos o nome e a marca do clube. Então, são medidas e decisões e atitudes que estão sendo adotadas, mas sempre numa dificuldade, numa série de problemas nas quais o Santos vem enfrentando. Eu digo a empolgação porque todos nós gostaríamos de anunciar contratações de atletas da Série A, que disputam as principais competições a nível nacional e internacional. Primeiro, você esbarra no próprio orçamento. Não sou irresponsável para que nós façamos investimentos nas quais tudo aquilo que já foi feito no passado, nós estamos pagando as contas. Não vou fazer isso para o próximo. Segundo, quando você vai ao mercado e você faz uma série de tentativas na busca da contratação de jogadores, você tem que entender também se a outra parte tem a disponibilidade, o interesse e a vontade de jogar a Série B do campeonato. Então, tudo isso são circunstâncias que são avaliadas e analisadas no intuito de quê? De nós enfrentarmos uma dura realidade, que é o Santos disputar a Série B do campeonato. Uma única competição neste semestre, enquanto as grandes equipes, os grandes clubes, se você comparar a Série B hoje, né, você tem clubes de tradição medianos do futebol brasileiro. Então, profissionais querem estar na vitrine, querem disputar grandes competições. E o Santos hoje não disputa essas grandes competições ainda, porque nós estamos há pouco tempo na gestão. Vamos conseguir disputar. Os nossos objetivos estão claros e traçados. Nada, mesmo as 4 partidas com resultados negativos consecutivos, nada prejudicará o planejamento e o programa que o Santos vem fazendo. Então, dentro dessa linha, nós queremos reforçar o grupo, pretendemos reforçar o elenco, pretendemos fazer as negociações necessárias. Algumas negociações passam também por heranças com contratos um pouco mais longos, com valores altos. Talvez, não quero aqui fazer nenhum julgamento de decisão, mas poderíamos nós romper um contrato e estarmos brigando em justiças trabalhistas nas quais o Santos, a partir dessa gestão, está diminuindo cada uma delas de acordo com o balanço que foi apresentado para esse semestre. Então, esse é o intuito. O intuito é nós continuarmos com o programa que foi traçado na busca do objetivo do semestre, do ano, no caso. A janela que foi aberta é uma janela de exceção, pelo próprio nome. Nós temos limites no mercado quando você vai buscar essa janela de exceção. E agora sim, agora é uma janela importante, onde surgirão oportunidades, e nessas oportunidades o Santos quer aproveitar da melhor forma possível. Presidente, aqui do seu lado esquerdo, Pedro Larroque, Esporte por Esporte, bom dia. Presidente, queria que você falasse ainda um pouco sobre contratações, porque foram 18 na temporada, e na última coletiva o Galo falou sobre o caminho que o Santos faz até chegar nessas contratações. Ele citou que o último ponto dos nomes dos atletas é o scout do clube. Você entende que esse caminho para chegar nas negociações está correto? E um outro questionamento. Hoje o Santos ele tem uma análise de mercado que passa esses nomes para o departamento de futebol? Obrigado. A sua pergunta é interessante, porque nessa reconstrução passam também por contratações de profissionais. Inevitável que aconteça isso.
Nós, ao longo do período, tínhamos, até mesmo na temporada passada, excelentes profissionais que hoje estão no Flamengo, estão no Cruzeiro, estão em outros clubes do Brasil. Perdemos esses profissionais, às vezes, pelo menos pelo que eu ouvi desses profissionais, por diferenças muito pequenas salariais, mas o Santos perdeu, e o Santos está remontando os seus setores, os seus departamentos. Remontando, estamos já com a contratação de 3 profissionais, 2 de mercado e 1 de desempenho. Temos os profissionais atuais no clube, mas há necessidade de nós melhorarmos. Existem clubes hoje na vanguarda do futebol brasileiro com 6 avaliadores de mercado. Nós temos 1. Temos 4 avaliadores de desempenho. Então, pretendemos exatamente recompor esses setores com 2 de mercado e 1 de desempenho. 2 de mercado que são, no nosso entendimento, 2 dos principais avaliadores de mercado que existem hoje no futebol brasileiro, e essa é a reconstrução que o Santos fará. É uma reconstrução de paciência, de tolerância, admitindo que, como você disse, foram 18 contratações. Nessas 18 contratações, naturalmente, não é o scout que faz esse tipo de critério, o scout é utilizado de uma forma diferente para você fazer uma avaliação de acordo com os profissionais. Nós temos que agir e fazer com que os profissionais estejam desenvolvendo as suas tarefas, as suas atitudes, como agora também, para que a gente consiga, nesta janela de mercado, buscar essas alternativas e aí sim, de uma forma profissional, que é a política e a filosofia da gestão Marcelo Teixeira, a gente consiga fazer com que todas as medidas sejam feitas e o nível de erros sejam os menores possíveis. Bom dia, presidente. Lucas Barros, do Diário do Peixe. Historicamente, o Santos, para suprir uma questão financeira crítica, usava a base. Inclusive, você mesmo, em 2002, acabou acontecendo isso, o Santos foi campeão brasileiro. Recentemente, o JP Sherman mostrou isso, o Santos acabou ficando com 4 laterais direito, porque alguém da base se destacou. Só que nas últimas partidas, o Santos não tem tanto usado a base, inclusive alguns até voltaram para o sub-20. Você tem essa conversa diretoria com comissão técnica sobre usar mais a base para algumas posições, tipo carente, lateral esquerdo, que o Santos atualmente só tem o Escobar, e o Carille também, na coletiva recentemente, falou que você assumiu alguns erros recentemente. Esses erros foram na montagem do elenco para a Série B depois do Paulistão, ou foi na condução do dia a dia? Não. A interpretação que ele... Não é o erro de diretoria ou de comissão técnica. O erro foi exatamente o que eu disse, da maneira como o Santos se desenvolveu no Campeonato Paulista, dos resultados obtidos e da forma como todos nós estamos e continuamos empolgados, motivados com essas campanhas, porque são 2 objetivos alcançados. O Santos, em 3 meses, ele alcançou a final de um campeonato tão importante como a vaga da Copa do Brasil. Ponto. Isso ficou no passado. Nós temos que pensar, a partir daquele momento, o presente e o futuro. Jogar uma Série B é diferente daquilo que nós estamos acostumados. Diferente porque o grupo não é qualificado para disputar uma Série B, é qualificado para disputar uma Série B. Tanto que o Santos, fora o erro, quando nós estivemos na definição também do jogo do mando para o Botafogo, nós estávamos liderando a competição, com 5 vitórias e 1 derrota. Então, tudo aquilo faz parte de um amadurecimento de acordo com as circunstâncias que são apresentadas. As medidas devem ser corrigidas. Admitir o erro, e nós admitimos os erros que cometemos, mas, naturalmente, existem muito mais acertos hoje do que os erros. Então, desses acertos é que nós temos que tomar a iniciativa de continuar com rumo para que a gente alcance o objetivo. Você citou a respeito dos atletas da base. Os atletas da base, um exemplo.
Hoje passei ali porque estão sendo apresentados os novos ou os últimos aparelhos da parceria com a KDL, né? Que é uma parceria fantástica, né? KLD. Uma parceria onde nós estamos equipando não apenas o profissional, a base e o feminino. Equipamentos de ponta. O equipamento que foi apresentado agora há pouco para mim é o único que nós temos a laser e de recuperação e prevenção no Brasil, que está hoje aqui no Santos Futebol Clube. Esse é o Santos. É o Santos da modernidade, da inovação, de ser o diferencial daquilo que nós sempre fizemos, que foi sempre a característica do Santos. E a ênfase à base. A ênfase à base, quando eu estava vendo, estava ali um dos nossos atletas da base, Bernardo. Estava chamado, foi chamado pelo Carille exatamente para, dentre tantos, para fazer parte do trabalho visando o Campeonato Brasileiro. Ele mesmo, vice-presidente, na hora que estou tendo uma chance, eu não estou conseguindo abraçá-la. Eu falei, não, você não está conseguindo abraçá-la porque você não está tendo a chance de estar ali. Porque você vai ter, você vai se recuperar e você vai ter essa chance. Então, são momentos onde você também tem que admitir, como nós admitimos, e eu ouço dos profissionais que estão na base, e dos profissionais que estão no profissional, que os atletas hoje que chegam da base, eles não têm a mesma estrutura que nós tínhamos disponibilizado no início do milênio. Por quê? Porque o Santos ficou no tempo e no espaço. Nós não conseguimos a evolução de outros que conseguiram. Quando o atleta sobe, ele sobe, quando começa a ter um preparo físico ou as exigências naturais que está no profissional, ele se contunde, ele fica de uma forma diferente. E aí, essa é a dura realidade também que o Santos vive. Vai melhorar e vai modificar isso? Vai. Como? Com atitudes como essa. Como? Fazendo a iluminação, que nós estamos fazendo a iluminação. Depois de tanto tempo, nós estamos hoje começando as instalações da nova iluminação do novo CT, do profissional. Então, são trabalhos que são feitos e necessários para quê? Para que a estrutura do clube avance. Num futuro próximo, nós estaremos aqui, o quê? Referendando o que eu estou dizendo hoje e futuramente dizendo o trabalho de alicerce foi melhor, foi bem feito e nós estamos revelando melhor os jogadores. Por quê? Porque assim como nós estamos fazendo essas medidas, que são medidas importantes, de equipamentos, de profissionais, de mudança de filosofia, de metodologia que até então existia na base, nós estamos mudando essa filosofia. Para quê? Para que a gente consiga trazer ao profissional jogadores que estejam, mesmo com os seus 16, 17 anos, que foi o que nós fizemos atrás, sempre fizemos, Rodrigo, Gabigol, Neymar, Robinho, Diego, todos eles vieram com 16, 17 anos. Então, temos que mudar de novo, e não apenas 1, 2, 3 jogadores. Nós temos que ter um nível de jogadores e número de quantidade de atletas que sejam suficientes para que o Santos consiga aproveitar bem a base e não se culpe hoje um treinador ou profissional. Nós temos que admitir que nós precisamos também aperfeiçoar a nossa estrutura para que esses jogadores cheguem em melhores condições e sejam melhor aproveitados. Porque ele aproveita o Sherman, não aproveita o Jair, não aproveita o Souza, não aproveita o Bernardo, não aproveita... Por quê? Porque ele não quer? Ele quer aproveitar o jogador. O Santos quer que ele aproveite. Já deixamos claro isso. Queremos o aproveitamento dos jovens talentos da base. E ele tem que aproveitar na medida do possível para você também não queimar etapas e você prejudicar a carreira de um jogador promissor que possa ser lançado de uma forma a prejudicar a continuidade da carreira dele. Presidente, bom dia. Felipe Camargo, de Olho no Peixe, Rádio 105 FM, à sua direita, aqui na frente. Tudo bem, presidente? Bem. Queria fazer duas em uma, mas me permita a primeira pergunta para saber se você vai confirmar. Paulo Brax é um novo integrante do Departamento de Futebol do Santos, você confirma essa informação ou ainda não?
Então, o Paulo Brax, na parte organizacional do clube, nós, nesse primeiro semestre, decidimos que as contratações seriam feitas completando toda a nossa gerências, toda a parte administrativa, financeira, esportiva, enfim. O Paulo Brax, que ele estará vindo a Santos hoje, não é relacionado a uma contratação para o futebol. Ele vem com uma experiência também de Série B. Importante ter o profissional que esteja hoje fazendo com que, assim como no passado, fez com a América, né, levando o América à Série A do campeonato, fez com o Vasco, fez um bom trabalho no Internacional. Nós queremos entender se o Paulo Brax, e é essa conversa que nós teremos logo mais, se ele tem um perfil para, como se nós definíssemos que não há hoje no Estatuto do Santos, um CEO, um diretor executivo, para que ele possa exatamente coordenar todas as demais gerências, financeira, marketing, futebol, base, feminino, que hoje o Santos não possui ainda. Não possui porque a estratégia até esse momento era exatamente para nós avaliarmos isso. Hoje queremos um profissional que ele faça a avaliação dos profissionais existentes do clube, para que, dentre essa avaliação, nós estejamos prosseguindo com o trabalho na parte gerencial. Então, Paulo Brax ainda não está contratado, ainda depende de uma conversa hoje. A minha segunda pergunta, qual seria? A gente conversou com o Carille, obviamente, depois da vitória, e o Carille, desde o jogo já de lá em Ponta Grossa, ele admite, pela experiência dele, que o futebol é resultadista. Por mais que a diretoria está sempre próxima, está sempre acompanhando o trabalho dele, ele sabia que se não vencesse o Goiás, corria o risco de você ser muito pressionado e ser obrigado a fazer alguma troca na comissão técnica. O Santos tem um jogo complicado fora de casa contra o Mirassol. Qual é o respaldo que hoje você, como presidente, dá ao trabalho do Fábio Carille e da comissão? O Santos confia ainda no trabalho desenvolvido, independente do resultado contra o Mirassol, segue o trabalho da comissão técnica, ou você deixa em aberto para que, dependendo do que aconteça em Mirassol, faça uma nova avaliação sobre o trabalho feito? Não, para nós é sempre de uma maneira muito transparente e firme nas nossas convicções. Eu disse isso a você até no jogo passado, que me parece que houve apenas uma falha de comunicação. Antes mesmo da partida, 2 dias antes, nós já tínhamos definido que faríamos uma coletiva, independente do resultado do jogo de quarta-feira. A pressão, ela existe e ela tem que ser administrada da maneira como ela, com a coerência, porque uns gostam, outros não gostam, outros acompanham, outros, quando ganha, começa a gostar. Então, o futebol é assim. Resultados, lógico, o resultado é importante, mas você tem que ver o desenvolvimento do trabalho. O desenvolvimento do trabalho e a avaliação, no caso, por 4 resultados negativos, que é incomum. O Santos não... Eu até outro dia comentava isso no almoço, não lembro na minha gestão de ter tido 4 resultados na primeira vez na minha trajetória esportiva. Não lembro de ter tido 4 resultados. Pode até ser que eu tenha tido. Como presidente, não lembro de ter esses resultados, esse insucesso em 4 jogos. Acontece. Por isso o presidente não presta, por isso o trabalho não tem sido feito de uma forma a reestruturar o clube. Agora, você tem que ver o desempenho daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo apresentado. Se você perceber que neste desempenho possa afetar o seu objetivo, e isso seja avaliado de uma forma rápida para que você tome essas decisões, sim, não é o caso. Nós estamos com o controle total, jogando uma série diferente, jogando sabedores que muitas vezes o Santos vai se apresentar não tão bem e precisa ganhar,
o jogo, precisa somar pontos para que você alcance o objetivo da Série B. Série B é exatamente isso. Não é você jogar com espetáculo. É você, se possível, jogar bem, que é o que nós queremos, é que o Santos quer, o santista quer, o torcedor quer, mas jogar bem e ganhar. Jogar mal e ganhar. Você precisa somar os pontos, para que aí sim, num estágio diferente, que é o que nós esperamos que o Santos esteja no futuro, aí você tem condições de ter uma receita maior, de ter competições a disputar, como é o ano que vem com a Copa do Brasil, ter um nível de disputa diferente. Tudo isso faz parte de um contexto hoje, que é essa dura realidade que o Santos vive. Dura e necessária, que seja vivida e passada. E nós vamos viver, passar, e não fazer trocas de uma forma constante, apenas para justificar um ou outro erro. O erro ele tem que ser corrigido. Se ele não for corrigido e o desempenho continuar não sendo favorável, aí sim, aí uma medida deve ser apontada, deve ser colocada em prática, que não é o caso. Você tem que dar o prazo, você tem que dar o elemento, o material humano suficiente, e isso eu vou dar, nós da direção vamos dar, mas essa reposição de janela, para que o trabalho tenha sequência. Com o material humano que nós temos, com o material humano que nós temos, com os reforços e as dispensas naturais que acontecerão, o Santos vai recompor o seu grupo e fará, logicamente, o desempenho e o desenvolvimento da campanha da Série B do campeonato. Bom dia, presidente. Lucas Costa, Rádio Metropolitana Litoral. Prazer estar falando com você. Em relação a, como a gente disse, a área de scout do mercado, nessa janela agora o Santos já está se mexendo atrás de alguns jogadores. O Carille queria essa reposição para alguns jogadores, como disse, tem lateral esquerda só tem Escobar e tal. Teve a lesão do João Paulo, agora tem o Gabriel Brazão como titular. Quais posições específicas o Santos está buscando nesse mercado e as oportunidades nessa janela de transferência, sendo no mercado nacional, no mercado sul-americano também? Eu prefiro, como eu disse, nem falar nomes, nem posições. Vocês já sabem, como nós também, né? Temos a clareza da necessidade de reposições em alguns das posições que o Santos possui hoje. É natural, porque com as dispensas de alguns, ou mesmo até por contusões, como a do goleiro, está sendo feita essa avaliação, uma avaliação natural de mercado. Existem algumas tratativas já adiantadas, outras que nós necessariamente temos que esperar. Não há necessidade de uma precipitação hoje, porque o mercado ele vai ficar tão aquecido a partir desse momento, que surgirão oportunidades onde, se você se precipitar em alguma contratação, você pode ter uma outra que surja até melhor e você não tenha condições de contratar porque você já definiu outra. Então, o futebol vem avaliando isso com muito critério e nós vamos fazer essas reposições de acordo com a necessidade das posições. Presidente aqui, Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate. Bom dia. Presidente, queria falar sobre 2 pontos. Primeiro que, infelizmente, na última partida contra o Goiás, nós recebemos relatos, recebemos vídeos de torcedores que entraram só aos 30 minutos no primeiro tempo, tendo dificuldades nas catracas ali no acesso, na leitura do QR Code no portão 26. O porquê isso aconteceu e por que isso sempre acontece no Santos Futebol Clube? Existe alguma expectativa, alguma previsão para que a tecnologia do reconhecimento facial seja instalada nas entradas dos jogos na Vila Belmiro? No segundo ponto, gostaria de atualizações, continuando no tema estádio, sobre a W Torre. Existe algo de concreto, alguma novidade que você pode passar para o torcedor santista? O torcedor pode sonhar com o início das obras ainda em 2024 ou a data prevista para que os tijolos comecem a cair seja a partir de 25? Muito obrigado. Eu não tenho o relato do portão 26, eu não tenho esse detalhe por procurar saber o que tem acontecido. Tem, e a gente reconhece, uma série de falhas diante desse sistema. Já tivemos, e a assessoria deve divulgar ainda hoje, detalhes referentes à implantação
do reconhecimento facial, da maneira como os associados e torcedores deverão já adotar as primeiras medidas que o clube estará orientando. Então, acredito que nós estamos muito próximos de virar a página e no reconhecimento facial, no início da implantação. Eu vejo, por experiência, nós temos na universidade um sistema moderno, mas que durante um certo período nós tivemos adaptação de professores, funcionários, alunos. Isso é natural, isso é normal em qualquer sistema, ainda mais um sistema tecnológico tão avançado como é a questão do reconhecimento facial. Por isso, a diretoria fará por partes a implantação. Nós faremos testes, como estamos fazendo, faremos testes agora no futebol feminino, no jogo do futebol feminino, que no próximo domingo. Com esses testes, nós continuaremos trabalhando para que, após o jogo de Chapecó, contra o Chapecoense, o primeiro jogo seguinte, o Santos já consiga também começar em alguns portões essa possibilidade para que o torcedor e o associado consiga também entender. Um exemplo rápido que eu faço, fui lá fazer o reconhecimento, nós temos cadeira e eu tenho camarote na Vila. Então, entrei, né, e não tive acesso porque havia leitura que eu não credenciei o meu camarote. Então, credenciei a cadeira e não credenciei o camarote. Uma falha, mas que eu também não tinha essa informação. Então, essas informações começarão, mesmo com a leitura e as orientações que a diretoria passe, pode ser que exijam ainda uma série de um tempo necessário para que o associado, o torcedor, compreenda como será feito, mas também, rapidamente, nós conseguiremos implantar, e todas essas situações, inclusive situações como fatos históricos, como cambismo, cambistas e coisas, praticamente o Santos, como outros clubes, hoje já conseguem muito bem trabalhar essa relação com o torcedor. Com referência à segunda? A W Torre, eu prefiro centralizar os assuntos, porque eu não quero fugir dos assuntos relacionados ao futebol e que são, acho que, hoje mais importantes. A W Torre, ela está seguindo, ia fazer uma exposição no Conselho Deliberativo na última reunião, tinha conversado com o presidente do Conselho Deliberativo, doutor Fernando Acauí, mas preferi e pedi a ele que ele não pautasse, exatamente porque não quero desviar o foco nenhum. Eu quero que o foco continue sendo o futebol e nada relacionado, a diretoria continua trabalhando, as nossas equipes continuam as tratativas com referência à nova arena, nada está parado, está avançando, e eu apresentarei, sem ser nessa, apresentarei no Conselho. Futuramente faremos uma nova coletiva como essa, só para falarmos sobre a arena. Presidente, Fabiano Fará, da Transamérica, tudo bom? O senhor falou da dificuldade que o Santos tem que estar resolvendo internamente com relação às despesas, né? Dívidas herdadas, enfim, não vem ao caso agora. Mas o Santos precisa de receitas também. E a janela não serve só para contratar, serve para vender. O Joaquim vai sair do Santos, presidente? Bom, o Joaquim já tivemos uma série de propostas desde o início do ano. Na janela de exceção também, tivemos a surpresa de clubes brasileiros que vieram agressivos, com valores altos, e tanto nós, como representante do jogador, e o jogador, eles quiseram ficar, entenderam o momento do clube e quiseram permanecer. Já temos sondagens, nada oficial ainda, mas já soubemos que existem possibilidades de propostas por ele, por os outros jogadores, todos. A gente fala muito do Joaquim, né? Existem hoje atletas como o Schmidt, como o Pituca, né? E esses são atletas sempre de mercado. O Pituca teve uma grande participação no futebol japonês, então, mesmo vindo para o Brasil, são atletas que continuam sempre tendo
e sendo uma referência no futebol brasileiro e no futebol internacional. Não queremos dispor desses principais jogadores, ao contrário. Precisamos de caixa. A caixa, com recursos financeiros, estão sendo também trabalhados através do financeiro, através do marketing. Daqui a alguns dias vocês verão um novo patrocinador na camisa do Santos, patrocinador forte, com recursos que geralmente giravam em torno aí de 3, 4 milhões nessa posição da camisa. Nós conseguimos o dobro do contrato, mesmo na Série B. Isso demonstra a credibilidade, a confiança do mercado na gestão, no nome do Santos Futebol Clube. Então, essas são as tarefas que a gestão tem que fazer. Criar alternativas de receitas também, para não apenas pensar na venda de jogadores. Se nós conseguirmos manter a base desses jogadores, fazermos operações paralelas que o financeiro vem estudando, sem nenhum comprometimento financeiro ou nada que venha a prejudicar o Santos em gestões posteriores, mas o Santos consiga alternativas para manter esses jogadores, e esses jogadores querendo ficar, eu acho que temos tudo para que o Santos permaneça com esse elenco. Bom dia, presidente. Aqui à esquerda, o Gelson Henrique, da Rádio CBN Santos e Esporte por Esporte. Em relação à contratação do Fábio Carille do ano passado ainda, vou voltar nesse assunto, acredito que seja importante, considero importante que você, como mandatário do clube, volte a falar desse assunto, porque a forma como ele foi contratado gerou muito debate em relação à contratação, que a alegação do clube japonês era do valor da multa. Hoje, qual o panorama, a situação em relação a atualizações? Como que... O mesmo? Nada mudou, então? Nada mudou de lá até então? Vocês mesmos noticiavam que daqui 10 dias, 1 mês, 2 meses, 3 meses, a FIFA notificaria o Santos Futebol Clube. E hoje o Santos está respaldado juridicamente, dá para afirmar que está respaldado em relação a tudo isso, em caso de algo novo que possa vir a acontecer? É uma relação trabalhista entre as partes. Perfeito. Obrigado. Presidente, tudo bem? Bom dia, Rafael Valente, da ESPN. Trocamos mensagens, né, Rafael? Exatamente. Ainda bem que deu certo. Pois é verdade. Presidente, o senhor já foi bem claro falando que não vai falar nomes e provavelmente não vai falar quantidade também de reforços. Mas o que eu tenho para perguntar, acho que é até importante, acho que interessa muito o torcedor, é perfil. Diante da situação financeira do clube, e o senhor também deixou bem claro que ela não é fácil, que tipo de perfil dá para buscar no mercado do futebol e que tipo de perfil interessa para a Série B? Jogadores mais jovens, jogadores mais rodados, jogadores já acostumados com Série B, que tipo de perfil interessa? E só emendando uma outra pergunta, se o senhor puder falar, o senhor falou muito da herança, né, que recebeu, e a gente tem acompanhado, a gente sabe realmente que principalmente a situação financeira é o pior, além dos atrasos em departamentos, enfim, de coisas que deixaram de ser investidas em continuidade. Hoje, como é que está a questão financeira com o elenco? Está tudo acertado? Tem muita coisa lá atrás para resolver? Como é que está? Obrigado. Tudo de janeiro para cá, tudo em ordem, em dia, pagamentos, impostos, certidões, tudo o Santos está regularizado. Estamos também com a responsabilidade de pagar dívidas que são naturais, não são dívidas do presidente anterior, nem dívida de gestões passadas, são dívidas que o Santos tem, e o Santos tem que encarar como responsabilidades de serem pagas, de serem cumpridas. Estamos cumprindo também esses pagamentos, não estamos protelando, ao contrário, estamos já tendo a boa-fé de reconhecer a dívida de muitas dessas relações com os clubes. Nessas relações, o Departamento Financeiro está tentando um entendimento para novos parcelamentos, alguns de sucesso, não estão nem sendo divulgados, mas os senhores acompanharão futuramente no balanço, se necessário for, mas o importante é que o Santos venha equacionando a sua dívida. Outros com sucesso, que estão entendendo e aceitam o parcelamento,
outros não aceitam, outros preferem, querem pagamento de imediato. Então, são negociações que estão sendo feitas no intuito de nós buscarmos um equilíbrio financeiro. Vocês sabem que eu não vou ficar aqui voltando ao passado, nem vou ficar olhando pelo retrovisor. A responsabilidade é de hoje para frente. O que é passado, vocês e o torcedor já sabem. De hoje para frente é que nós temos que encontrar a solução. A solução é o que nós estamos buscando hoje. Que o Santos seja adimplente, que o Santos tenha credibilidade e que o Santos cumpra com os seus deveres e obrigações. Isso é o que o Santos vem trabalhando, mesmo diante de tantas dificuldades. O que era previsto para o início do ano, o Santos suportar dentre a receita até praticamente agosto, setembro no máximo, hoje, pelos transfer bans, pagamos quase 40 milhões de reais em transfer bans. Então, só para se ter uma noção, né, assumimos sem a receita do Campeonato Paulista e, de imediato, com pagamentos na ordem de quase 70 milhões. Não temos mágica, não somos mágicos para você fazer com que haja uma solução tão imediata como essa. Mas, mesmo assim, nós estamos com alternativas e buscando o Santos ser o cumpridor dessas obrigações. A sua primeira pergunta, o perfil dos jogadores. O perfil dos jogadores, para alguns que não é o meu entendimento, que acham que o Santos tem uma equipe tão velha, eu não acho que o Santos tem uma equipe tão velha. Eu acho que o Santos tem uma equipe com uma faixa etária adequada para a disputa das competições desse ano. Esse foi o perfil necessário, ideal para que o Santos cumprisse bem um dos desafios que nós tínhamos, que era o Campeonato Paulista. Vocês imaginem, por causa de 4 derrotas consecutivas, que é normal, natural, e respeito a revolta do torcedor, que não é normal o Santos ter 4 derrotas, mas imagine se isso acontecesse no início da nossa gestão, no Campeonato Paulista, enfrentando grandes equipes. Ao contrário, o Santos enfrentou, dentre elas, 3 clássicos, vencendo os 3 clássicos, perdendo o último deles. Isso demonstra a força do nosso time, do nosso grupo, que exige hoje uma reposição necessária. De que maneira? Aproveitando aquilo que é sempre necessário e que é um DNA até da herança das nossas próprias gestões, que é olhar a base, e é isso que o Fábio e a comissão técnica farão, sempre priorizando. Ao invés de buscar alguém lá, nós vamos buscar a base, querendo prestigiar a base para trazer esses meninos para o profissional de uma forma responsável, sem exposição, e certo de que, como aconteceu com o Sherman, poderão acontecer com outros atletas que não serão lançados, como aconteceram várias vezes nesses últimos quase 15, 20 anos, de atletas de tanto potencial, mesmo hoje transferidos e no mercado europeu, não terem vingado e conquistado títulos no Santos. Então, isso nós pretendemos corrigir. Se tivermos da base como solução, ótimo, rejuvenescemos o time. Se não tivermos isso, o mais importante é você trazer do mercado os atletas que estejam em condições de vestir a camisa do Santos e disputar as competições. No caso, já pensando no segundo semestre de 24 e já pensando a partir de 25, principalmente porque no primeiro semestre você tem a Copa do Brasil. Não tínhamos esse ano e temos o ano que vem. A Copa do Brasil é uma das competições cujo caminho é o mais curto para você voltar a disputar também uma competição internacional. Então, o Santos tem que planejar e programar assim também, mas com uma enorme dificuldade. Por quê? Porque, claramente, nós já estamos no mercado, já tivemos possibilidades de recompor esse grupo, mesmo com compromissos previamente feitos, pensando nessa recomposição do semestre, e atletas preferem disputar outras competições, Série A,
e outras competições para outros clubes. Então, esse também é um impeditivo. Esse é um impedimento que o Santos tem, um obstáculo, onde não é que o jogador não queira vestir a camisa do Santos. Até tem a honra de ser convidado, de ter tido um contato, mas o Santos disputa apenas uma competição. Então, nós temos que buscar no mercado também o perfil de atletas que queiram jogar no Santos, estejam dispostos a enfrentar a Série B para levar o Santos à Série A do campeonato. Presidente, bom dia. Caio Cajó aqui do Portal Peixão. Eu queria falar sobre um ponto que o Santos sempre foi referência, que é o futebol feminino. Né? Você participou muito dessa parte, porque ajudou a criar Libertadores, Marta, títulos e tudo mais, mas agora o Santos vive uma fase péssima no futebol feminino, aí brigando contra o rebaixamento no Brasileiro. Qual que você acha que foi o seu principal erro da gestão nessa montagem do time feminino, e o que vocês vêm fazendo para melhorar e para fazer com que essa má fase saia e o futebol feminino do Santos volte a ser o que ele sempre foi, que foi uma referência, voltar a brigar por títulos e não uma queda iminente aí no brasileiro, né? Obrigado. O futebol feminino é um dos pilares da minha gestão. Quando nós assumimos e mantivemos a coordenadora do futebol feminino, ela claramente me disse: presidente, nós vamos ter muita dificuldade, porque todo o planejamento que eu fiz visando a temporada de 25 e 24, dentre quase todas as jogadoras que tinham verbalmente acertado com o Santos, nós perdemos, já foram para outros clubes. E eu falei: mas como você deixou isso acontecer? Deixei acontecer, não é por minha vontade, também vontade das próprias atletas, que preferiram não aguardar e foram para outros clubes, diferente do que aconteceu no masculino. E quando você compara o masculino com o feminino, você vai ao mercado e nem sempre, que é o que aconteceu, você tem condições de repor as mesmas jogadoras que estavam planejadas a partir de outubro de 23, com ela e com o futebol feminino, no mercado, no futebol feminino. Hoje você não tem alternativas, que o futebol feminino ainda não chegou nesse degrau, como no masculino, de ter tanta qualidade à disposição em várias das posições na equipe principal, na equipe profissional. Então, fomos o quê? Fomos ao mercado na alternativa de buscar outras jogadoras. Houve, por parte da coordenação da Thaís e da Aline, a decisão e nossa referendada da mudança da comissão técnica, do Bruno, entendendo que deveriam fazer a troca do Bruno. E eu acredito, como eu disse há pouco sobre o futebol masculino, todas as trocas, começam a haver trocas, substituições, elas nem sempre vão resultar na melhoria do desempenho da equipe, que é o que aconteceu. Nós trocamos, essa troca, ela veio também, no caso, com a opção feita para o Cleiton Lima, numa polêmica, né, que estava já criada, e o Santos trouxe para si um problema a mais do que já existia no departamento de futebol feminino. Houve uma nova decisão, e com isso também a recomposição desse grupo visando algumas contratações, e hoje o Santos dá mostras de uma melhoria na campanha do Campeonato Paulista, exatamente por causa de algumas dessas medidas e do trabalho que está sendo feito no futebol feminino, e nós estamos eminentemente aí com uma dificuldade na classificação do Campeonato Brasileiro, algo que seria diferente pelas tradições que o Santos tem no futebol feminino. Esperamos que não aconteça, né, que o Santos consiga os pontos necessários, mesmo difíceis, para a permanência da Série A, mas se também não permanecermos na Série A,
é um momento que o clube possa repensar o futebol feminino como um todo. O futebol feminino, ele não pode passar, como nós temos notado aqui mesmo internamente e, de um modo geral, com certos preconceitos e situações nítidas hoje, com ambientes que não levam e não constroem nada. Então, essa é uma preocupação que o Santos tem. Foi pioneiro, continuará sendo e fará também no futebol feminino todas as medidas, independente da série que estiver disputando, para que o Santos seja mais uma vez pioneiro. Pioneiro e protagonista do futebol feminino. Nós temos que reconhecer que o futebol feminino já parou no Santos Futebol Clube em alguns anos. Temos que reconhecer que o futebol feminino não teve a atenção devida perto do que representa o Santos, e nós queremos dar essa valorização e nós queremos fazer esse trabalho para que o futebol feminino, mais uma vez, seja um exemplo daquilo que seja praticado no Brasil. E isso começa também desde as divisões de base. E é isso que o Santos está fazendo uma nova política nas divisões de base de futebol feminino, para que, a partir dali, o Santos tenha um novo começo. Presidente, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu queria que você fizesse aí um balanço, se for possível, da situação financeira do Santos. Quanto que fala-se aí da possível saída do Joaquim? Quanto que o Santos precisa arrecadar com venda de jogador para poder terminar o ano no azul? E em cima dessas ações que o senhor disse, do departamento de marketing, do departamento financeiro, para atrair outras fontes de renda para o clube, o senhor disse que está aí para anunciar um novo patrocínio. Já foi noticiado o possível patrocínio do Porto de Santos, né, se eu não me engano, inicialmente pela revista Veja. Eu gostaria que o senhor confirmasse ou não isso. Gostaria também que o senhor confirmasse se o Santos voltou a negociar com a Parimet. Você vai fazer várias ao mesmo tempo, eu não vou começar são 3. Eu ajudo. Parimet, o Santos voltou a negociar, patrocinador master, e o Santos pode ter algum auxílio da Libra? 4 já. É um assunto só, é arrecadação. Não, é um assunto só, são vários ao mesmo tempo. Arrecadação, o Santos pode ter algum auxílio, é a última, da Libra, para uma linha de crédito, para poder ajudar o Santos nesse momento de reestruturação financeira? Pela primeira vez na história do Santos Futebol Clube, primeira vez, para vocês verem o grau que se encontra. Na primeira vez na história, o Santos fará a revisão do seu orçamento no Conselho Deliberativo. Primeira vez. Isso é gravíssimo. Por quê? Porque os números que estão aqui no orçamento de 24 não condizem com a realidade daquilo que está sendo praticado. O que acontecia geralmente era, até novembro, você apresentar os números onde poderia haver uma recomposição no próprio Conselho visando. Hoje não. Hoje você precisa fazer uma revisão orçamentária. É o que o Santos está fazendo. Vai concluir. O que nós poderíamos fazer hoje? Mais uma vez, como se faz em contabilidade, né? Maquiar números. Qual a possibilidade do Santos vender jogadores? Como é a sua pergunta. Aí eu diria assim, vamos pôr tanto, 100 milhões, 60 milhões, 80 milhões. O que aconteceria com o nosso orçamento que está sendo revisado? Iria ter um número diferente daquilo que está sendo praticado. Não é isso que nós queremos mostrar ao associado e ao torcedor. Nós queremos mostrar a realidade dos números do Santos Futebol Clube. Então, fomos ao Conselho Deliberativo, pedimos a aprovação do Conselho para que nós apresentássemos essa revisão do orçamento. Foi feita essa aprovação. O Departamento Financeiro, Contábil e todas as demais gerências estão trabalhando
para que o Santos venha a fazer uma nova apresentação dessa revisão orçamentária, que eu pretendo, respondendo a sua pergunta. Não vou dizer aqui se são 10, 20, 30, 50. O que eu pretendo? Fiz a coletiva com vocês nos meus 100 dias de gestão. Pretendo fazer igual quando concluir o semestre. Concluído o semestre, eu vou apresentar aqui para vocês os números daquilo que eram dos 100 dias, como eu apresentei em janeiro, daquilo que era de dezembro em janeiro. Vocês têm esses dados, vocês têm esses números. Vocês têm os mesmos números que eu apresentei, que foram números que elogiados daquilo que foi feito na gestão nos 100 dias, e o que nós estamos fazendo no semestre, visando equacionar as dívidas e equilibrar o Santos. Então, em breve, nós faremos uma nova exposição aqui mesmo para vocês, mostraremos ao Conselho e mostraremos a vocês todo o número hoje envolvendo o balanço financeiro do Santos Futebol Clube, dentre a revisão que será feita. Sua segunda pergunta? O Porto de Santos, nós temos um entendimento desde o início do ano. É um entendimento que são duas entidades representativas no país, no mundo, o maior porto da América Latina, os maiores clubes do mundo. Então, é uma parceria vantajosa para ambas as partes, no sentido da exposição e valorização das marcas, e nós pretendemos ainda definir o que está sendo traçado. Existem certas exigências da própria entidade portuária que estão sendo apresentadas para serem concluídas em termos de documentos. Vejo aqui até Ranier, um dos nossos conselheiros, que também tem contribuído bastante para essa relação, e pretendemos em breve, sem precipitação, aí sim com detalhes, formalizar a parceria, possivelmente, entre o Porto, que não está concluída, não está concretizada ainda, mas ela foi de uma forma até confiante, feita a divulgação por parte do presidente Pomini. Deveria ter aguardado um pouquinho, né? Mas ele, num evento, e tinham lá a imprensa, acredito que a Veja, outros veículos de comunicação, e houve aí a publicação dessa parceria. Mas também estamos confiantes que, num futuro, nós consigamos resolver todas essas questões documentais e celebrar futuramente essa parceria. Com referência a Parimet, o Santos, dentre material esportivo, parceiros, a Blaze tem contrato com o Santos até março de 2025, é um contrato em vigência, é um parceiro muito forte, é um parceiro que tem sempre atendido aí as nossas questões envolvendo o departamento de marketing. Então, temos que ter esse contrato em vigência, está sendo respeitado, mas estamos também no processo de licitação junto ao mercado, para que a gente encontre, como nós estamos, como eu disse há pouco, com a licitação do material esportivo, igualmente fazendo outras licitações também com referência às propriedades que o Santos possui na camisa. Bom, nós temos... A Libra, ela está atendendo já alguns clubes, como os do Sul, né, estão fazendo outros contratos. O Santos está estudando também, como outros clubes estudam essa possibilidade dessas linhas de crédito. É uma das possibilidades, caso também a gente tenha necessidade de reforçar o caixa, mas sempre com uma previsão muito responsável daquilo que o Santos terá a receber para os próximos 3 anos. Bem, nós estamos com 1 hora e 7 minutos, estamos caminhando para o final, mas 3 perguntas, pode ser, presidente?
Ok. Bom dia, presidente. Kim Ribeiro, jornalista. Presidente, sobre a carga de treinos, muitos torcedores, né, questionam a carga de treino do Santos, que é só um período e ainda tem 2 folgas às vezes por semana. O que o senhor acha dessa carga de treino? O senhor acha que é normal, que é o suficiente? E o desempenho, se afeta o desempenho dentro de campo e por isso as 4 derrotas seguidas? Eu não acredito que as 4 derrotas seguidas seja decorrente da falta de treino ou do condicionamento dos atletas. Mas existe algo que esteja acontecendo que nunca aconteceu num clube como o Santos, no caso. A gente fica 7, 8, às vezes 10 dias sem jogar, por causa da tabela do campeonato. O que existem de estudos, existem aí uma série de meios de você avaliar o que está sendo feito na parte técnica, com trabalho com bola, na parte física. Eu mesmo tenho essas dúvidas. E eu não sou especialista. Eu não tenho a graduação nem o estudo para poder fazer uma resposta como essa para você. Mas eu também tenho essa curiosidade, porque assim como nós, que sabíamos que o jogador não gosta e queria sempre jogar uma vez por semana, que é o caso do Santos, só joga uma vez por semana. Às vezes mais até 8, 10 dias. Então, a minha curiosidade é essa. Qual é o tipo de trabalho que é feito quando você tem jogos quarta e domingo, né? Que é um trabalho diferente, de poupar, de ter folgas e outras coisas que existam, como também quando existem folgas, que tipo de trabalho é feito, talvez, no retorno, para dar uma carga maior desses trabalhos e que resultem nisso. Podem resultar no quê? Ou contusões, ou por essa carga, ou até diminuição mesmo da força, né? Esses são questionamentos que a gente faz constantes, né, aos profissionais que hoje trabalham no Santos. E as respostas são sempre positivas daquilo que está sendo feito, daquilo que está sendo colocado. Mas eu concordo que toda a gestão, e isso não apenas a presidência, mas todos nós, estamos bem perto, acompanhando esses procedimentos, esses processos, para que a gente evolua, né, e a gente acompanhe bem no sentido de não nós orientarmos aquilo que os profissionais têm que fazer. Se não estiver certo, você tem que trocar. Né? Não está certo, muda, troca. Por quê? Porque não está sendo um bom desempenho. Então, esse é o acompanhamento que o Santos tem que fazer, né? Na medição daquilo que está sendo alcançado, dos objetivos e da forma como está sendo implantado o trabalho. Mas eu concordo com você que deve ser sempre um cuidado a mais de todos, não apenas da diretoria, da gerência, de todos que estão hoje compondo o clube, mas principalmente dos profissionais que estão trabalhando diretamente nessas áreas. Presidente, aqui Vinícius Figo do Baixada Esporte. Presidente, o senhor falou bastante sobre o time não ter muito dinheiro e a gente foi noticiado essa semana o Santos acionando a Juventus e o Cruzeiro na FIFA por conta do caso do Caio Jorge. Eu queria entender o que tinha no contrato que pode fazer o Santos ganhar dinheiro nessa negociação e quanto da negociação o Santos ganharia. E mais uma pergunta. O Santos acionou a FIFA. O Santos comunicou tanto a Juventus como o Cruzeiro, né? Num primeiro momento, qual foi a resposta da Juventus? Depois posso até pedir para que possa ser divulgado. A primeira resposta foi muito fria, e não reconhecendo o que estava em contrato, a primeira resposta. E aí, quando estávamos elaborando a segunda, para tomar iniciativas mais... Aí, nós mesmos já tínhamos conversado com o representante do jogador, porque aí já começamos a conversar com ele também na possibilidade de um acordo da contratação do jogador para a temporada. E aí a Juventus, com a interferência do procurador do jogador, a Juventus entendeu também, provocado 2 vezes pelo Santos, de que deveria respeitar e colocar detalhes que
não tinham sido colocados nas primeiras manifestações e comunicados. E aí, sim, no segundo comunicado, eles, no outro ofício, enviaram todo o detalhe referente à negociação envolvendo o Caio Jorge e o Cruzeiro. O Cruzeiro, por enquanto, nada tem a ver com isso, porque a celebração do contrato é entre o Santos e a Juventus, no caso. Que ela, sim, com a preferência que o Santos tem que ter a comunicação antecipada. Porque se isso não acontecesse, como até agora o jurídico está estudando, infelizmente, num contrato mal feito, nós deveríamos ter a multa nesse contrato. Aí era natural que o jurídico teria que prever uma multa nesse contrato, na desobediência de qualquer um dos acordos. O Santos não tem essa multa. Tem exemplos anteriores que o Santos acionou e ganhou com a multa, né? Nós não temos a multa, mas mesmo assim o Santos estuda até a possibilidade em termos de perdas e danos, porque é uma situação inerente que deve ser estudada decorrente da falta de cumprimento daquilo que se exigia em contrato. Tudo isso está sendo bem estudado. Por enquanto, podemos exercer, está sendo estudado isso pelo financeiro, acho difícil, pelos números e pelos valores que foram, pelo menos, declarados no ofício. Acredito que sejam verdadeiros esses valores, porque também, se não forem, nós podemos buscar os valores que sejam corretos e aí sim também acionar de uma forma diferente a FIFA. Não acredito que sejam valores que não sejam realidades da negociação envolvendo a Juventus e o Cruzeiro, mas, de qualquer maneira, o jurídico acompanha esse fato. Conversamos com o procurador do jogador, também na tentativa de ver a possibilidade de um contrato com o Santos, a vontade do jogador retornar ao Santos também, que foi manifestada de uma forma positiva. Então, tudo isso está sendo tratado nesses 2 dias, né, nesses dias que estão, para que a gente possa, aí, de acordo com o financeiro e o jurídico, a gente defina a melhor alternativa para esse caso. Presidente, só completando a segunda pergunta, a semana entre Operário e Goiás foi uma semana bem agitada nos bastidores, pelo que foi noticiado, até o senhor se reuniu com os jogadores. O que o senhor sentiu nessa semana, o que o senhor sentiu dos jogadores nessa preparação para o jogo decisivo contra o Goiás? Boa essa sua pergunta, porque vocês às vezes também gostam, né, não generalizando, de criarem uma nuvem, né, que eu vim aqui fazer cobranças de jogadores. Eu não vou cobrar jogador. Ao contrário, a minha participação é sempre no intuito de apoiar, tomar as medidas. Cobrança tem as pessoas pertinentes a fazerem essas cobranças. Quando necessário, lógico, tomarei atitudes necessárias com o presidente. No momento, vejo esse grupo um grupo bem diferente, e posso, de uma forma muito sincera, né, poderia falar aqui de uma maneira diferente, dizer a verdade. Olha, o grupo não é bom, o grupo é um grupo que cria tumulto, cria problema para tudo, não é um grupo unido, não é um grupo fechado, nada do que às vezes eu vejo em internet, rede social, né? De torcedores é normal, porque o torcedor não vive, o torcedor vai embalado com as informações e notícias que são dadas a eles. Mas hoje eu estou dando algo oficial, é algo que é verdadeiro, é aquilo que acontece no dia a dia do clube, é algo que acontece aqui, nesse local, que é o local deles, de trabalho onde vocês estão, que é o que eu sinto. Eu tive vários grupos, vários, 2000, 2001, vários grupos nós tivemos, com identificações, brigas, relações diferentes. Não é o caso desse grupo. Esse grupo é um grupo que aceitou disputar a Série B, aceitou estar no Santos de uma forma diferente e quer fazer com que o Santos esteja num outro patamar. Esse é o grupo atual do Santos. Existem hoje opiniões diferentes? Pode existir. Admitir também, como eu admiti há pouco, a questão do Botafogo, como admitir também a questão de logística, também.
A logística também tem que ser estudada, preparada de uma forma antecipada. Por quem? Pelos profissionais que estão aqui trabalhando. A Série B tem hotéis diferentes, eles não estão discutindo hotéis diferentes. A gente sabe que quando o Santos está indo para um hotel da Série B, é para dar conforto aos atletas, não é para dar luxo, porque não existe o luxo em alguma dessas cidades, existe o conforto. Eles não estão reclamando do conforto, eles estão reclamando, e eu também, da logística que o Santos adota para ir para Manaus. Compreensível você fazer com que o Santos viaje da maneira como viajou, indo e voltando. São situações que um clube profissional não pode ter esse tipo de trabalho. Então, essa não é a reclamação do jogador, é a manifestação dada pelo clube para aperfeiçoar uma área como é a logística. Então, quando sai a público, sai que o jogador não gostou da alimentação, não gostou do ônibus, não gostou do hotel. E não é isso que está sendo questionado internamente. O que está sendo questionado é exatamente aquilo que o Santos tenha como obrigação de um clube profissional oferecer para que a gente vá aos compromissos e desempenhe tecnicamente da melhor forma possível. Presidente, na sua frente. Boa tarde, Gabriela Brino. Presidente, o senhor citou sobre estar próximo do elenco, sobre acompanhar o dia a dia e não entender a questão de não treinar em 2 períodos ou coisa do tipo. A minha pergunta é um pouco direcionada para essa parte, que é em questão... Gabriela, eu não falei questionando se eu não entendo por que não treina em 2 períodos. Imagina. Não falei isso, eu só falei que... É uma questão não é que eu não compreendo, que eu não entendo. Né? Pode ser que eles façam em um período e seja adequado, como pode ser que outros trabalhem em 2 períodos de uma forma diferente. Eu não tenho como responder isso para vocês. Sim, perdão. Minha pergunta é mais relacionada à parte de preparação física, porque a gente viu que o Santos nos últimos jogos caiu extremamente essa parte de preparação física, está muito lento em campo, os jogadores trotando em campo ainda no primeiro tempo, é uma questão que tem chamado a atenção, porque o período de jogos são maiores os espaçamentos e a gente vê ainda assim o time caindo muito de rendimento nessa parte de preparação física. Se tem alguma avaliação sendo feita internamente, se tem algum trabalho sendo feito internamente para melhorar essa parte física, porque tive informações que teve jogadores reclamando muito da questão do pubis, que não necessariamente tem pubalgia, mas está começando a alertar essa questão do pubis nos jogadores, que tem a ver com a preparação física. Então, qual o planejamento, o que pode ser feito para o restante do campeonato, que ainda é longo, para manter esse elenco com a preparação física ideal, sem pensar necessariamente em mercado, mas potencializando a parte física desses jogadores que caiu extremamente de rendimento e expõe muito a preparação física do clube, se tem algum planejamento sendo feito nessa parte. Hoje, o Santos tem profissionais dos mais capacitados para fazerem essas avaliações de forma a acompanhar o trabalho que é feito diariamente. Esses profissionais têm equipamentos também necessários de prevenção, caso o Santos tenha que poupar jogadores de treinos. Vocês devem ter notado hoje, o Guilherme foi poupado do treino. Por quê? Porque vem de contusão e todos os profissionais, com os exames e tudo que foi realizado, entenderam que o Guilherme deveria, hoje, na reapresentação, ser poupado. Então, esse trabalho é um trabalho do dia a dia. Eu acho, respondendo até a sua pergunta, eu acho que o problema não é tanto na questão da preparação física. Eu acho que hoje, principalmente por causa dessas últimas semanas, o Santos joga uma vez por semana. Ao jogar uma vez por semana, praticamente ficou 1 mês e pouco tendo que lidar com 4 derrotas consecutivas. Mais do que a preparação física foi o lado emocional. O lado emocional de uma carga, dessa pressão existente, que é normal, quem está no Santos tem que entender e tem que trabalhar bem essa situação, mas a gente tem que reconhecer, ninguém é máquina. Né? Todos nós, você chega num ambiente seu de trabalho, numa redação, onde existe uma pressão, se você vai ficar, se você não vai ficar, se você está apresentando um bom texto, não está apresentando, o seu chefe está questionando, todos os leitores estão manifestando lá na tua matéria, não gostando da tua matéria, isso mexe
o ser humano, como mexe com o grupo, mexe com todos eles. Então, o que eu vim exatamente fazer aqui? Dar esse apoio, essa retaguarda, esse respaldo com o presidente, que acompanho o trabalho e sei como nós vamos atingir os objetivos. Da mesma forma, eu acho que essa questão da preparação física. Lógico, eu estou aqui como um leigo, eu não posso afirmar se 1, 2, 3 períodos, se você dá 2 dias de folga, 1 dia de folga, volta, não volta, tem que ficar mais tempo aqui no recanto, dormir no recanto, se alimentar no recanto, que é o que eles fazem, se isso traz resultados, não traz. Isso, lógico, a gente sabe de fora que isso sempre trouxe. Então, é o Santos se utilizar bem de toda a sua estrutura para prevenir contusões, prevenir a questão de pubalgia. Pubalgia, alguns desses jogadores já tinham alguns problemas inerentes a isso, outros não. Então, eu acho que a gente tem mecanismos, meios de você fazer bem esse diagnóstico. Os profissionais estão fazendo bem esse diagnóstico. Eu acho que essa virada de página, com referência ao jogo do Goiás, é um momento importante, mesmo com compromissos como o Mirassol fora, como outros compromissos que o Santos terá a partir desse momento, mas será um Santos diferente. Será um Santos onde você conseguirá ter um equilíbrio emocional melhor e de confiança para enfrentar esses desafios. Presidente, boa tarde. Como? Tá, pode falar. Então, é exatamente isso que será feito em todos os setores. Em todos os setores do clube. A possibilidade exatamente é essa, de você fazer um raio-x de tudo que está sendo programado, colocado em prática, para a gente poder, de um profissional, né, com a experiência que esse profissional tenha, poder fazer essa avaliação das medidas que estão sendo adotadas e daquelas que continuarão sendo decididas para o futuro. Presidente, boa tarde, que é a sua direita. O profissional, eu disse há pouco, ele não vem, ele não vem ao futebol. Ele não está vindo para fazer um trabalho de contratar jogador, de voltar... Ele vai acompanhar esse trabalho de contratações, de verificações, da base, de tudo aquilo que esteja acontecendo, associado à questão do orçamento financeiro. É esse trabalho que o Santos pretende fazer. Bom, boa tarde. Boa tarde. Na quarta-feira, foi divulgado pela CBF, pelo Santos, pela própria TV responsável pelos direitos de transmissão do Santos, que o jogo passaria no Sport TV. Não foi o caso. Acredito que isso tenha acontecido em outro jogo também, salvo engano, contra o Amazonas. Talvez eu esteja errado na partida, mas acho que sim. Minha pergunta é sobre se você está satisfeito com esse acordo com a Globo, com o espaço que tem sido dado para o Santos, em termos de não aparição no Sport TV quando houve o anúncio, em termos de não jogar no final de semana, como tem sido esse processo, se você continua conversando com a Globo, enfim. Muito boa a sua pergunta, porque, de uma forma assim, muito sincera, a gente criou uma expectativa muito maior. Porque, um exemplo, quando você faz um jogo e tem a possibilidade de, no meio de segunda-feira, você jogar ou no sábado ou no domingo, para prestigiar a torcida local, para você trazer mais famílias, como aconteceu no jogo do domingo pela manhã no Morumbi. Então, são iniciativas que você não está só pensando no interesse do contrato comercial. Você está também pensando no futebol, no espetáculo e no resultado que isso dará para a própria imagem que está sendo passada do jogo. E nas tratativas que foram antes feitas e concluídas, havia uma expectativa grande no sentido de nós privilegiarmos jogos em TV aberta, tanto local como também quando do visitante, quando o Santos estivesse no visitante. Porém, também aconteceu um fato que não era esperado, que foram essas tratativas inerentes a outros direitos de transmissão por outras emissoras, que também é normal. Tá? No caso, a própria Bandeirantes, que depois
conseguiu concluir o contrato com alguns clubes e outras emissoras. Então, isso também tem criado, por parte na CBF, algo que tem que atender a emissora A, às vezes a emissora B, a outra emissora, a emissora já fez aos sábados, a outra tem interesse em jogar outras semanas, e isso tem afetado o Santos. De fato, há uma conversação com a Globo, no caso, que é o que nós temos o contrato, para que a gente consiga entender e planejar melhor todos os próximos compromissos visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Entendendo que a emissora tem a sua programação em TV aberta, tem a sua prioridade na Série A da competição, tudo isso nós já sabíamos e reconhecíamos que o Santos está na B. Quando estávamos na A também, não tínhamos tantas opções assim durante a temporada. Mas qual é a nossa esperança sempre? É difícil, independente de ser emissora A, B ou C, quando você tem um bom produto, um bom time, uma boa equipe, o apelo de mídia, de audiência, você esteja sempre conquistando bons resultados e, ao mesmo tempo, tendo a chance de disputar a elite do futebol brasileiro, que é o que aconteceu com o Santos em 2002, 2003, 2004, 2005, o Santos teve o maior número de jogos televisionados pela própria emissora. Por quê? Porque tinha apelo. Então, eu acho que o Santos precisa se reposicionar junto à emissora também, esclarecendo, independente da Série A ou B, existe um compromisso do Santos com a emissora para ser claro para o seu torcedor, é onde? É Sport TV, é Premier, é TV aberta, e ao definir isso, divulgar e dar uma preferência para que o torcedor tenha um acesso maior do que ele está tendo hoje no momento. Só Premier, no caso. Não houve essa posição. Última pergunta. Olá, doutor Marcelo, tudo bem? Patrícia Nunes, da Santa Cecília TV. A gente está falando muito, né, desses bastidores do Santos, tudo que a diretoria, a presidência está fazendo para que o time fique mais forte em campo. Terça-feira, Mirassol está aí, o senhor não anunciou nenhum nome, né? Não falou que vai ter, tá de olho em janelas e tal, mas o torcedor, vocês precisam trazer isso de volta, essa confiança do torcedor. Vieram de 4 partidas, de derrotas, veio uma folga, que foi essa vitória. Agora, o próximo desafio, como é que vai ser para que o Santos não oscile mais no G1, não fique dependendo de resultados de adversários, para que ele realmente engate de uma vez e continue numa cadência boa aí para conseguir ganhar o campeonato? No caso de contratações, a janela ela não está aberta. Então, não adianta nós ficarmos aqui alimentando ou iludindo com nomes que não será nunca aqui a forma do clube se comunicar com o seu torcedor. Então, a gente tem que passar esse momento, sabedores que a gente tem necessidade de uma recomposição, mas sem anúncios precipitados, mesmo tendo algumas coisas que já estão sendo trabalhadas. Com referência ao Mirassol, é um jogo difícil. O Santos no Campeonato Paulista empatou quando jogou lá também. Sabemos da dificuldade que é jogar em Mirassol, principalmente também por causa da logística, né? Porque você não tem um voo direto, você tem que parar São José do Rio Preto, ficar, treinar, depois ir para Mirassol no dia do jogo. Então, isso faz parte de um contexto, sabemos das dificuldades, dos problemas, e o grupo está preparado para enfrentar essas dificuldades, para encontrar um grande resultado lá. Muito obrigado. Tá aí.